Oi pessoal, vamos começar a nossa terceira aula, a prática 3, sistemas com polos complexos. Na prática anterior a gente trabalhou só com polos reais, então o nosso sistema não tinha sobressinal, não tinha oscilação. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com polos complexos. Vocês devem lembrar que, de acordo com a posição dos polos no plano S, por exemplo, se eu tinha apenas um polo real e negativo, o que acontecia? Vocês lembram? É o que aconteceu na aula da semana passada, Eu tenho uma função de primeira ordem, ela sobe com uma derivada inicial positiva, estabiliza sem oscilar, não é isso? O que acontecia quando eu tinha dois polos reais negativos? Que foi quando a gente colocou as duas funções de transferência em série. A gente tinha uma inflexão, então a minha derivada começa como zero, ela tem uma inflexão e sobe acelerando, depois desacelera até chegar a um valor final finito também, sem oscilar. Agora, vocês lembram o que acontecia quando eu tinha polos imaginários, ou polos complexos, vão sempre ser conjugados? Vocês lembram o que acontecia com a minha resposta ao degrau? Então é isso que a gente vai ver na prática de hoje, certo? Primeiro nós vamos nós vamos ver alguns comandos novos, tá? Que a gente vai usar para essa aula de hoje. Tá? O primeiro deles é o conv. O comando conv, ele faz o seguinte: no MATLAB a gente viu na semana passada que quando eu tenho um polinômio, eu represento por um vetor. Vamos chamar, por exemplo, polinômio 1, eu vou chamar de 2 e 3. Então seria 2s mais 3. E vamos fazer um polinômio 2. Polinômio 2. Que vai ser 4s mais 1. O que eu faço para multiplicar esses dois polinômios? Se eu fosse multiplicar na mão, seria o quê? Seria 2s vezes 4s, que vai dar 8s2. Depois, 2s vezes 1, mais 3 vezes 4s. Então, vai dar 2 mais 12, 14. E 3 vezes 1, que vai dar o 3. Como que eu faria isso no MATLAB? Eu tenho um comando chamado conv. O comando conv, ele faz a convolução, no caso, convolução de dois polinômios, vai ser convolução dos coeficientes de dois polinômios, vai ser a multiplicação desses dois polinômios. Então, eu vou ter conv de 2 e 3 com 4 e 1. Eu poderia fazer conv de pol 1 com pol 2 também, Então, vai ter exatamente ali, 8s2 mais 14s mais 1. Tá? Para que nós vamos usar isso? Porque nós vamos definir algumas funções de transferência em que o denominador é a multiplicação de dois polinômios, s menos o polo 1 e s menos o polo 2. Tá? E se esses meus polinômios forem complexos, por exemplo, s mais 3 mais 5i e s mais 3 menos 5i. Primeiro, uma coisa, como que eu defino um valor complexo no MATLAB? Por exemplo, 3 mais 5i. Pronto, 3 mais 5i. Eu posso definir 3 mais 5j, que dá na mesma. O i e o j, a gente usa i ou j, dependendo do caso, porque o i pode confundir com o i de corrente. Então, muitas vezes a gente usa i, muitas vezes a gente usa j, mas o MATLAB entende os dois. Então, nesse caso ali, eu vou fazer a multiplicação. Eu vou falar que é o conv de s, 1 vezes s, mais 3 mais 5i, fecha colchete, abre colchete de novo, s, 3 menos 5i, fecha colchete, 1, 6 e 34. Por que os coeficientes dessa multiplicação são reais? Porque os polos são complexos conjugados. Se os polos forem complexos conjugados, os coeficientes têm que ser reais.
E isso vai sempre acontecer quando a gente modelar sistemas reais, né? Porque esses coeficientes do meu polinômio, do denominador, vão vir de parâmetros reais do sistema. Resistência, indutância, capacitância, massa, constante de mola, constante de amortecimento, né? Então vão ser sempre valores reais. Então, mesmo que meus polos sejam complexos, né? O fato de os meus coeficientes serem reais, os meus polos vão ter que ser complexos conjugados, tá? Como que eu faço para tirar a prova? E se eu quiser saber as raízes desse polinômio aqui? Eu peço roots de 1, 6 e 34. Vai me dar menos 3 mais 5i, menos 3 menos 5i, né? Porque o meu polinômio aqui era S menos um polo, S menos o outro polo. Meus polos vão ser 3 mais 5i, 3 menos 3 mais 5i, menos 3 menos 5i. Tá? Então vamos ver o que eu estou pedindo aqui na prática. Eu estou pedindo para vocês plotarem, criar primeiro a função de transferência, né? E plotar a resposta ao degrau para cada um desses casos aqui. Por exemplo, primeiro caso, um polo real positivo. Eu só tenho um polo, não vou nem usar o conv. Eu vou usar uma função dessa forma aqui. Como é que eu criava a função de transferência na aula anterior? G é transfer function de 1 sobre S menos o polo 1. Se eu falei que o polo 1 é 3, então S menos o polo 1, né? O segundo, um polo real negativo. O polo é menos 3, então vai ser S menos o polo 3. Vai dar 3. Né? E aí, cada um desses casos, vocês vão plotar a resposta ao degrau. Por exemplo, esse caso aqui, a letra B, se eu fizer um step G aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter uma resposta semelhante àquela que a gente viu na semana passada, né? Uma de primeira ordem. Vamos sortear um outro aqui. Só para gente, vamos fazer esse caso aqui, ó. Que os polos são menos 2 mais 10J e menos 2 menos 10J, ou I, né? Para ficar mais fácil, a gente não confundir sinal, a gente pode até fazer assim. Polo 1 é menos 2 mais 10J. Polo 2 é menos 2 menos 10J. E vou fazer G é transfer function, vamos ver lá o formato dela bonitinho lá em cima. G é transfer function de 1 sobre multiplicação de dois polinômios, conv de S menos P1, S menos P2. Fecha parênteses aqui, fecha parênteses do transfer function, obtém essa função de transferência aqui. Vamos ver um step dela? O que vocês esperam que esse step G me dê? Ele tem dois polos complexos conjugados com a parte real negativa. O fato dele ter a parte real negativa quer dizer que ele é estável, né? Então, vai convergir para um valor final constante. E o fato deles terem parte imaginária diferente de zero quer dizer que ela vai ter oscilação, não é isso? Então, ele vai oscilar até parar no valor constante. Vamos ver? Olha lá. Ela oscila até chegar no valor constante. Então, vocês vão fazer, para todos esses casos aqui, observa que um dos casos eu coloquei com a parte imaginária bem maior que a parte real e o outro com a parte imaginária bem menor que a parte real. Na hora que a gente fizer a segunda aula para a gente discutir os resultados, nós vamos ver por que eu fiz isso aqui, né? O exercício 2, nós vamos considerar o modelo do sistema massa-mola-amortecedor. Vocês devem lembrar, vocês devem ter modelado muitas vezes esse sistema, né? A gente tinha essa função de transferência aqui, 1 sobre ms2 mais cs mais k. M era a massa, C é a constante de amortecimento do amortecedor e K a constante de elasticidade da mola. Não é isso? Se eu considerar a forma geral de uma função de transferência de segunda ordem, né, eu tenho aquela função que vocês conhecem também, eu tenho um KdC, que é um ganho dC de corrente contínua, né, um ganho contínuo dessa função.
ômega n ao quadrado, que é a frequência natural do sistema, sobre S2 mais 2 xi ômega n, S mais ômega n ao quadrado. Então, eu tenho esse xi, que é a constante de amortecimento do sistema, e ômega n a frequência natural do sistema. Né? Para o nosso exercício aqui, para simplificar os nossos cálculos, vamos considerar a massa 1 kg, a constante de mola 1 Newton por metro e o ômega n 1 radiano por segundo. Então eu queria que vocês definissem o valor de C, né, para obter esses tipos de sistema aqui. Observa, o que eu digo quando a gente está definindo o valor de C? Você está projetando um sistema, massa, mola, amortecedor, você está especificando o amortecedor para o seu sistema se comportar de uma dessas 4 formas aqui. Sobreamortecido, que a constante de amortecimento xi é maior do que 1, criticamente amortecido é igual a 1, e subamortecido é menor do que 1. E eu coloquei aqui o subamortecido com 0,9, que é um caso interessante para a gente discutir um pouco também. Tá? Então, vocês vão calcular o C, para ter esses valores, criar a função de transferência e plotar esses gráficos dos 4 casos aqui para a gente poder discutir daqui a pouco. Então, até daqui a pouco, até o próximo vídeo.